Ascensão através de habilidades. Episódio 303. 67º andar. O poder sem dono não poderia chegar a Taizan. Para ser mais exato, tais armadilhas nunca poderiam representar uma ameaça para Taizan. E isso não se limitava apenas às armadilhas. Mesmo que ocorresse um desastre natural, onde o mar subisse para engolir o continente, um vulcão entrasse em erupção para derrubar o mundo, ou a terra se abrisse para arrastar tudo para o abismo. Como no mundo de Rafran, quando não é uma ação intencional do mundo em si, mas apenas um fenômeno natural, poderia ser acalmado com apenas uma palavra. O poder das palavras, a capacidade de projetar a vontade no mundo, tinha esse significado. Taizan avançou mais uma vez. Ao fazer isso, as paredes se abriram e inúmeras armadilhas surgiram. Claro. Você ativou a declaração de negação. Kugugung. As armadilhas foram esmagadas pela vontade de Taizan e desapareceram. O fantasma assobiou. Isso é impressionante. Até o fantasma ficou surpreso. Não houve consumo específico de energia para Taizan. O único custo para usar o poder das palavras, sua força mental, também parecia não ser afetado. Então, é isso que os imortais ou transcendentes têm. Verdadeiramente surpreendente. É provavelmente por isso que eles criaram um lugar assim. Isso é verdade. Taizan continuou em frente e descobriu a estátua de uma deusa. Ele sentou-se diante dela e fez uma oração. Você rezou para a deusa esquecida. Você recebeu a bênção da vontade da deusa sem nome. Bênção divina. Vontade da deusa sem nome. É a bênção da deusa. Sua vontade se torna mais forte e mais resoluta, tornando difícil até mesmo para os grandes subjugá-lo. No entanto, ainda está em um estado muito fraco para ser considerado uma verdadeira bênção divina. A bênção da vontade. Taizan testou usando seu poder de palavras para invocar chamas. Como resultado, sua dor de cabeça foi visivelmente reduzida em comparação com antes de receber a bênção. Taizan, tendo obtido a bênção que precisava, sorriu satisfeito. Isso resultou em 3 bênçãos da deusa. A próxima é a camada profunda. Assim como Taizan pensou isso e estava prestes a sair, uma janela do sistema apareceu diante de seus olhos. Suas repetidas orações restauraram parte da divindade da deusa. Missão especial iniciada. A deusa que foi esquecida por todos, até por ela mesma, recuperou um pouco de sua divindade através de suas repetidas orações. No entanto, ela ainda está fraca demais para ser considerada uma verdadeira divindade e não pode exercer qualquer influência significativa no mundo. A deusa, com consciência infantil, deseja recuperar seu poder. Condição: encontre aqueles que adoram a deusa esquecida e restaure sua fé. Recompensa: bênção divina completa. Então é assim que é. Os olhos de Taizan brilharam. Orações repetidas. Através deles, a deusa se encontrou e buscou recuperar seu poder. Parecia que a missão iria progredir dessa maneira. Taizan verificou as condições da missão. Alguém que adora a deusa esquecida? A deusa disse que foi esquecida tanto pelos mortais quanto pelos deuses. Parecia impossível que alguém adorasse tal deusa. O fantasma falou. Parece uma missão sobre a qual você não pode fazer nada por enquanto. Parece que continuará assim que as condições forem atendidas. No final das contas, é a camada profunda. Primeiro, ele tinha que alcançar a camada profunda. Não foi longe. Ele estava no 67º andar, a apenas 4 andares de alcançar a camada profunda. Taizan deixou a missão de lado em sua mente e saiu novamente. Ele avançou derrotando os cavaleiros. Procurou salas secretas, organizando e confirmando que não havia elementos ocultos. Taizan continuou a conquistar o 67º andar dessa maneira. E quando tudo foi resolvido, restando apenas o chefe, apareceu uma janela de quest. Missão especial iniciada. Retorne à Terra. Em alguns dias, você retornará à Terra que abandonou. Coopere com outras pessoas para expandir seu território. Então, após superar as provações, retorne ao labirinto. As recompensas serão determinadas com base em suas conquistas. Esta missão não pode ser recusada. A missão Retorno à Terra. Taizan lembrou quanto tempo cada missão de retorno demorou em sua vida anterior e entendeu. É mais rápido. O que é mais rápido? A hora de retorno. Foram 4 devoluções até agora. Durante essas 4 vezes, eles reuniram pessoas, reunindo todos dentro do país. A velocidade com que as missões de retorno começaram não diferiu muito de sua vida anterior. Por causa disso, Taizan poderia prever e se preparar com antecedência. No entanto, o 5º retorno em sua vida anterior foi significativamente atrasado em comparação com os anteriores. Embora não soubessem o motivo, especularam que era porque a missão era em escala mundial. Mas agora, a 5ª missão de retorno apareceu muito mais rápido do que em sua vida anterior. Várias variáveis diferentes de sua vida anterior pareciam ter acelerado o retorno à Terra. Taizan abriu a comunidade. Como esperado, a comunidade estava incrivelmente barulhenta. Não apenas coreanos, mas também japoneses, franceses e americanos conversavam, dificultando a leitura adequada de qualquer coisa. Lee Taeyeon convidou você para uma conversa. Quando Taizan aceitou o convite, havia rostos familiares na conversa. Lee Taeyeon, solo, Taizan. Olá. Kim Hwa-yeon, hard, UGH,
Minha cabeça dói. Não é muito cedo? Amélia Aerin, solo, olá. Taezan respondeu casualmente às saudações silenciosas. As mesmas pessoas que se reuniram antes estavam todas presentes. Kim Hwa-yeon, Hard, parece que todo mundo está aqui, então vamos discutir o que devemos fazer. Oliver Kahn, Hard, mesmo assim, temos muito pouca informação. As missões até agora ocorreram dentro de um único país. Prever como as missões se desenrolariam não foi difícil. Mas agora, era uma busca em escala mundial. Prever a duração e o escopo era quase impossível. Kim Hwa-yeon, Hard, ainda assim, precisamos considerar todas as possibilidades. Essa é a única maneira de nos prepararmos. Eles começaram a discussão. Taezan assistiu em silêncio, sem participar da conversa. Kim Hwa-yeon, Hard, considerando o fluxo até agora, eles não farão com que todos os países se encontrem ao mesmo tempo. Eles provavelmente farão com que apenas alguns países se encontrem. Daniel Darmon, Hard, serão países vizinhos? Ou uma faixa específica? Oliver Kahn, Hard, acho que será por país e não por faixa. A diferença de tamanho entre os países é muito grande para definir uma faixa específica. Por exemplo, o tamanho dos Estados Unidos ou da China era comparável ao de todo o continente europeu. Ishii Jueika, Hard, as missões até agora se concentraram em regiões específicas e não em tamanho. Não será a mesma coisa desta vez? Kim Hwa-yeon, Hard, se for esse o caso. Os países que a Coreia poderia encontrar eram claros. Kim Hwa-yeon, Hard, provavelmente encontraremos o Japão. Ishii Jueika, Hard, provavelmente sim. Por favor, cuide de mim. A atmosfera não era ruim. Kim Hwa-yeon já havia conversado com jogadores japoneses. Havia poucos elementos suscetíveis de causar conflito. O problema estava em outro lugar. Kim Hwa-yeon, Hard, se nos encontrarmos, não será apenas o Japão. A Coreia do Norte ou a China também podem ser incluídas. Ishii Jueika, Hard, a possibilidade é alta. Jeon Jung Jeon, Hard, algum jogador chinês já usou uma comunidade externa? Nenhuma vez, certo? Kim Hwa-yeon, difícil, não. Havia comunidades designadas onde pessoas de países específicos podiam comunicar, bem como comunidades onde todas as pessoas de todos os países podiam falar, e comunidades que só podiam ser utilizadas por pessoas desse país específico. A comunidade da China era muito ativa. Eles trocaram informações e conversaram entre si. Mas eles nunca saíram de sua comunidade. Oliver Kahn, Hard, honestamente, é assustador. À medida que as missões se expandiam para uma escala global, as pessoas ficavam muito entusiasmadas. Percebendo que não eram os únicos sobreviventes, apressaram-se a comunicar com pessoas de outros países. Alguns países proibiram a comunicação com o mundo exterior para evitar o caos depois que a agitação diminuiu, mas esses países foram poucos e não foram rigorosamente aplicados. Ocasionalmente, pessoas de diferentes países partilhavam várias histórias na comunidade unificada. Mas a China foi a exceção. Os jogadores chineses nunca deixaram sua comunidade. E eles ignoraram todas as perguntas e convites. O país de um jogador era determinado pelo local onde ele estava quando foi convocado. Muitos jogadores chineses nasceram e foram criados na China, mas tinham nacionalidades diferentes. Mas até eles recusaram todos os convites e conversas, até mesmo de suas famílias. Oliver Kahn, Hard, é tão estranho. Se a China estiver envolvida, pode ser difícil. Kim Hwa-yeon, Hard, bem, temos que tentar. Ishii Jueika, Hard, e a Coreia do Norte? Kim Hwa-yeon, Hard, também não há conversa na comunidade deles. Tenho certeza de que há sobreviventes desde que vi a comunidade deles. Mas não há comunicação alguma. Oliver Kahn, Hard, parece uma dor de cabeça. Mas não somos muito diferentes. No México, os cartéis ainda estão ativos. Será um desafio lidar com isso também. Eles trocaram previsões e informações entre si. Uma pergunta foi dirigida a Taezan. Kim Hwa-yeon, Hard, Taezan, você tem alguma previsão? Kang Taezan, solo, praticamente igual a você. Nada de novo. Taezan tinha lembranças de sua vida passada. Mas era difícil acreditar que as coisas aconteceriam exatamente como antes. Muita coisa já havia mudado. O momento do retorno acelerou e várias outras mudanças ocorreram. Qualquer coisa que ele dissesse provavelmente teria pouco significado. Então Taezan se concentrou no que tinha que fazer. Kang Taezan, solo, até onde vocês foram? Lee Taeyeon, solo, Jun Hyeok e eu acabamos de chegar ao 30º andar. O 30º andar. Esse era um nível esperado para Lee Taeyeon e Kang Jun Hyeok. Mas Amélia era um pouco diferente. Amélia Aerin, solo, estou no 42º andar. Kang Taezan, solo, isso é rápido. Taezan ficou um pouco surpreso. Quanto mais fundo descia no labirinto, mais rapidamente a dificuldade aumentava. Claro, Amélia era forte o suficiente para pular andares, então não seria muito difícil. Mas a história muda quando as provações divinas estão envolvidas. Amélia escapou das garras do deus da descendência. Isso significava que sua alma havia sido libertada, mas também significava que ela havia perdido muito de seu poder. Ele pensou que o progresso dela seria atrasado, mas nesse nível não havia muita diferença em relação a antes. Amélia se encheu de orgulho com as palavras de Taezan. Amélia Aerin, solo, quem você pensa que eu sou? Sou Amélia,
a jogadora mais forte da América. Mesmo sem o apoio de Deus, meu poder nunca diminui. Após um breve silêncio, Amélia acrescentou. Amélia Aerin, solo, na verdade, as informações e habilidades que você me deu foram as que mais ajudaram. Taesan riu. O que havia no 42º andar? Pelo que Taesan conseguia se lembrar, não havia nada de especial. Depois de pensar por um momento, Taesan percebeu. O 44º andar. O deus do desespero estava lá. Então, qual seria o desespero de Amélia? Kang Taesan, solo, aguente firme. Amélia Aerin, solo, obrigada. Amélia respondeu, surpresa com o incentivo repentino. Depois de compartilhar mais algumas histórias, Taesan fechou a comunidade. As provações divinas diferiam de pessoa para pessoa. Não era o tipo de informação que pudesse ser compartilhada. Amélia teria que superar isso sozinha. Daqui a alguns dias, Retorne à Terra. As provações que os aguardavam lá. Eles seriam conduzidos de uma maneira completamente diferente de sua vida anterior. Até então, ele ganharia o máximo possível e retornaria. Taesan agarrou sua espada e começou a romper o labirinto mais uma vez. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.